Bom, e para falar sobre o fim do recesso, a volta aos trabalhos, nós convidamos o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Como vai? Boa noite. Muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Vê-lo participar da Jovem Pan nesse momento que nós nos preparamos para a retomada aí do trabalho legislativo. E se me permite, do jeito que você gosta, indo direto ao assunto. Por favor, nós deputado. pactuamos, Tiago, ao final dos trabalhos no primeiro semestre, uma agenda. E eu acho que ela será rigorosamente cumprida. Que agenda é essa? Nós combinamos de termos semanas de esforço concentrado. Não será na primeira semana de agosto, mas será na segunda. Depois nós teremos na última semana de agosto, na segunda de setembro. Sessões que vão ocorrer a segunda, terça e quarta, com pauta anteriormente definida. A semana que vem, o presidente Lira reúne os líderes para definir a pauta e, anunciada com antecedência, eu creio que nós vamos ter condições de dar espaço para que os deputados possam acompanhar as eleições, mas manter o ritmo de trabalho na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Deputado, o que chama a atenção é o seguinte: a gente sabe que a pauta econômica tem muito peso no Congresso Nacional, principalmente com a regulamentação da reforma tributária, mas nessa semana surgiu a informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer discutir mais as questões da segurança. O senhor acha que há espaço para todas essas discussões no Congresso Nacional, tanto a pauta econômica, que é importante, mas a pauta da segurança pública, e num momento eleitoral como esse? Olha, eu acho que não há espaço para a votação de algumas matérias que foram mencionadas aí anteriormente, como a PEC das drogas e a PEC do aborto. Essas questões que são de natureza, chamaremos aqui, comportamentais, até ideológicas, elas não terão espaço para serem tratadas aqui. Essas eu acho que não. Mas pauta econômica, sim. E eu perfilo ao lado do presidente Arthur Lira, que mandou um recado que eu reiterei recentemente em algumas manifestações, apelando ao governo para que não retire a urgência constitucional com que está tramitando a regulamentação da reforma tributária. Muito amparado pela vontade do presidente Lira de fazer essa votação e, por um lado, por uma determinação do governo, nós concluímos, está no Senado. E eu acho que seria muito ruim se o governo retirasse essa premissa para que isso possa, no Senado, significar abrandar, postergar a votação da regulamentação da reforma tributária. Se isso ocorrer, significa que, na prática, fica para depois do segundo turno. Seria em novembro. Feito isso em novembro, acho que nós ficamos com prazo restrito no Senado e muito restrito para o retorno à Câmara, correndo o risco de não termos, e várias medidas têm natureza de anualidade, não termos eficácia na votação da regulamentação da reforma tributária. Há um outro aspecto que foi mencionado, me permita, que é sobre a questão ambiental, e nós temos muito caminho a trilhar nisso. Nós aprovamos as debêntures de infraestrutura, tem a pegada nesse sentido, e ontem, em Fortaleza, o presidente da República sancionou aquilo que nós aprovamos, eu fui o relator, o marco regulatório para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Fez um veto. Ao longo dos últimos 10 dias, nós negociamos com o governo, e isso ficou acompanhado ontem, o veto, sanção com um veto, de um projeto apresentado pelo deputado Zé Guimarães, foi apresentado ontem. Eu espero ser o relator na Câmara, como tem nos orientado o Lira, e depois o Otto Alencar no Senado, e queremos votar essa matéria rapidinho, porque ela complementa o projeto sancionado. Combustível do futuro é outra matéria econômica, é outra matéria que, votada, abre o caminho para investimentos muito significativos, está há meses no Senado, aguardando o parecer do senador veneziano Vital do Rego. Eu espero muito, estou fazendo um apelo para que isto seja apresentado e nós possamos, nesse período, concluir a votação dessa matéria também, muito importante.
Ô, deputado, eu vou chamar o Zé Maria Trindade para participar aqui da nossa conversa. Zé Maria, interessante que alguns parlamentares, e você conhece muitos, já está há tantos anos nesse trabalho em Brasília, o deputado Luiz Carlos Rauli, a gente se lembra na hora de reforma tributária, e o deputado Arnaldo Jardim, a gente se lembra agora, e muito instantaneamente, do combustível do futuro, né, Zé Maria? Exatamente. O deputado Arnaldo Jardim, ele tem acompanhado assuntos importantes, é vice-presidente da toda poderosa Frente Parlamentar da Agricultura, é presidente de outra frente da Livre Iniciativa, que defende a livre iniciativa, então é um grande articulador. Agora, deputado, eu tenho observado que um dos pontos em debate ali na política está as emendas parlamentares, né? Esse ano foram 55 bilhões de reais distribuídos pelos deputados e senadores através de emendas. Isso é um poder muito grande. O governo agora, para o ano que vem, oferece 36 bilhões, mas a tendência dos líderes é aumentar. Mas, paralelo a esse debate do Congresso, eu vi a abertura de uma possibilidade de investigação pesada no Supremo sobre a aplicação das emendas parlamentares. O senhor acredita que esta investigação no Supremo pode significar a abertura de uma nova crise no próprio Congresso sobre a investigação de parlamentares e o mau uso do orçamento? Meu querido Zé Maria Trindade, nós temos todo o interesse em ter total transparência nas emendas parlamentares. As emendas parlamentares irrigam a economia, algumas são estruturantes. Eu sou o coordenador da bancada paulista no Congresso Nacional, coordenando a bancada de 70 deputados, 3 senadores por São Paulo. Nós fizemos um acordo, a emenda da bancada foi pactuada com o governo estadual, o governador Tarcísio. Algumas são estruturantes, outras são mais localizadas. Um recurso que vai ali para o centro de saúde, uma pavimentação, reforma de uma escola, algumas coisas que são mais locais. Nós nos interessamos em ter total transparência. Essa questão do orçamento secreto, eu acho que foi incorretamente utilizado. Qualquer dinheiro público tem um destinatário, seja uma entidade como uma Santa Casa que recebe, ou seja uma prefeitura. Tem um objeto definido e tem uma prestação de contas que é acompanhada depois pelos tribunais de contas, ou da União, ou tribunais de contas do Estado. Acho que isso não deve caracterizar nenhum clima. O esforço nosso é para dar transparência. A chamada emenda PIX, essa tem uma natureza diferente, eu a defendo. Por quê? O que é a emenda outra? A emenda outra, que a não chamada PIX é uma transferência direta. Você faz à prefeitura e depois a prefeitura presta contas. Anteriormente, você determinava a emenda, um projeto tinha que ser aprovado pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica tinha uma taxa de administração, cobrava um percentual sobre a emenda para poder fazer esse acompanhamento e depois tinha toda a prestação de contas. Nós invertemos, nós passamos à prefeitura e ela depois presta contas. Com isso, nós economizamos um tempo significativo. Quantas vezes eu passei uma emenda ao município, por exemplo, para adquirir um determinado veículo, um trator de esteira, para cuidar das estradas no município. Foi feito um processo tão demorado, lento, a Caixa comprou uma taxa de administração, quando terminou, fez a licitação, a emenda não era suficiente. Aí você tinha que refazer tudo, redefinir o equipamento. Então, nós estamos interessados em dar transparência, dizer claramente cada centavo, sua destinação, aonde foi aplicado e depois fiscalização dos tribunais de contas. Não vamos deixar isso significar nenhuma tensão. Zé Maria, Tiago, deixa eu fazer uma provocação aí, se me permite, Tiago, você é sempre tão paciente comigo aí. Por favor, imagina. Para dizer o seguinte, o que há é mais do que emendas. Nós estamos vivendo um momento em que o Legislativo adquiriu novas prerrogativas. Vamos falar das últimas reformas. A reforma trabalhista. O Parlamento teve um grande papel nisso. A reforma previdenciária aconteceu no governo anterior e não há dúvida de que o Rodrigo Maia foi chave para isso. Agora, na reforma tributária,
em diálogo com o governo, estava lá o secretário Api, o ministro Haddad acompanhou os debates, mas o protagonismo do parlamento, uma atitude muito dirigida aí pelo presidente Arthur Lira. Então, nós estamos falando de um outro momento, é mais do que emendas, é um momento em que há uma parceria, um equilíbrio, num governo que tem um perfil e num Congresso que tem um perfil distinto, tem uma visão liberal de mercado, por isso que apontou uma série de medidas. Deputado, deixa eu apelar para a sua experiência no Congresso Nacional, né? E eu não sei se o senhor concorda, mas eu, pessoalmente, nunca vi uma eleição para a presidência da Câmara dos Deputados tão antecipada como nesse ano. Lembrando que o pleito é só em fevereiro do ano que vem. E as articulações já começaram, se fala muito de Elmar Nascimento, e inclusive que isso estaria muito ligado também, haveria uma ligação do próprio presidente Lula com o presidente Arthur Lira, que ele estaria interessado nessa negociação, nessa discussão. O senhor não achou que, ou concorda ou discorda, que essa discussão começou muito cedo e isso atrapalha o andamento, talvez, da Câmara? Tiago, é muito comum que isso ocorra. A pergunta que cabe, eu vou colocar de uma outra forma, aí se me permite. O café do Lira está frio? Não. O café do Lira está quente. O café do Lira está quente porque ele teve um protagonismo no último grande evento agora, que foi da reforma tributária, continuará a ter, e eu acredito que depois vamos nos recordar que o presidente Lira foi eleito presidente com uma votação histórica na Câmara dos Deputados. Eu considero que o grande condutor do debate da presidência, da sucessão, será o próprio presidente Lira. Então, essa antecipação são movimentos naturais de candidaturas, mas tem uma característica. O presidente Lira terá um grande protagonismo nesse processo. E o Zé Maria Trindade, que está sempre no cafezinho lá na Câmara, no Senado também, faz mais uma pergunta para o deputado Arnaldo Jardim. Zé Maria. Essa história do cafezinho é de que quando alguém está no poder, né, e saindo do poder, nem o garçom mais atende ele. Ele pede um café, o café demora, já chega frio e tal. É uma máxima da política. Agora, nesse segundo semestre, deputado, é natural que os deputados e senadores, né, participem das campanhas. Alguns são candidatos, né? Cerca de 40 aí se apresentaram como candidatos. E nem todos serão candidatos, mas, enfim, haverá uma participação maciça. Qual é a interferência disso no processo de votação? A ideia é fazer o processo vagalume, né? Semana funciona, dá um intervalo e outras, né? Semanas concentradas. É isso mesmo. A ideia é que as lideranças trabalhem, a pauta seja anteriormente definida para que no esforço concentrado, que serão semanas alternadas, nós tenhamos uma grande capacidade de decisão. E eu creio, Zé Maria, você é muito experiente, conhece profundamente o parlamento, raras pessoas conhecem, como Zé Maria Trindade conhece o Congresso Nacional, nós temos uma situação em que a pauta pode evoluir muito. A polarização das eleições municipais, creio que não contaminará a pauta econômica e a pauta de uma série de outras medidas. Por isso que eu, logo no começo, quando respondi ao Tiago, eu disse, olha, essas não passarão, não serão foco, que são aquelas que são mais ideológicas, comportamentais. Essas, sim, seriam contaminadas pelo clima eleitoral. Mas as outras, nós estamos falando do hidrogênio, medidas econômicas, avançar no seguro agrícola, a própria LDO precisa ser votada. Nós estamos em recesso branco, porque só se tem recesso quando ela é votada. Podemos avançar e temos que avançar agora em agosto. A proposta orçamentária vai chegar aí em setembro. Então, estas outras matérias têm plenas condições de avançar sem contaminação, creio eu, das eleições municipais. Deputado, uma última questão sobre a reforma tributária. O que se sabe é que o Senado costuma analisar uma matéria com uma velocidade menor do que a Câmara. E aí há uma preocupação, o próprio presidente Arthur Lira já teria decidido colocar em análise a segunda matéria
lei, né, em relação à própria reforma tributária, a matéria complementar que regulamenta a reforma tributária, para apressar o Senado, que ainda está com a primeira que já foi aprovada pela Câmara. O senhor acha que há essa diferença de velocidade nos trabalhos da casa, ou isso depende da matéria, depende do que se está se discutindo e analisando? Olha, infelizmente isso é uma realidade. Nós temos tido um ritmo mais lento no Senado Federal. Eu quero até reiterar o apelo que acabei de falar, em cima de um fato concreto, o combustível do futuro, outras matérias mais. Quando o presidente Lira diz que vamos deliberar, é porque, a par do PLP 68, que foi exatamente a regulamentação, havia tramitando em um outro grupo de trabalho que era sobre a questão do Conselho Gestor do IBS, que faz a distribuição das receitas. Esse parecer está pronto e eu creio que nós podemos avançar nele agora. Agora, o outro lado da reforma tributária, que é exatamente porque a reforma toda, nesse primeiro momento, foi calcada sobre consumo. E depois, a discussão sobre a renda, eu acho que nós não temos condições de avançar nesse outro aspecto, porque o Executivo ainda não formalizou uma proposta e sem terminar todo o processo relativo à regulamentação pós-aprovação da PEC 45, que versa exatamente sobre o consumo, nós não podemos avançar sobre a renda. Então, agora na Câmara, avançar sobre o órgão gestor e pedir ao Senado que seja célere para que possa concluir, voltar à Câmara e produzir efeito o mais rapidamente possível. O país precisa disso. Deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana e boa volta do recesso. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado.